Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos de volta mais uma vez com o nosso programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Acompanhem conosco as principais manchetes do programa de hoje. Itaipu Rural Show, realizado no final de janeiro, recebeu lideranças do agronegócio. Estudantes universitários vivem a experiência de montar um carijo para secar a erva mate. Laboratório analisa os nutrientes da maçã na folha e na polpa da fruta. Congresso Brasileiro do Cooperativismo debate as estratégias do setor para o futuro. Então, com a paciência, ele foi costurando e acabou virando presidente da organização em 69. 2 anos depois, saiu a lei cooperativista, de um trabalho liderado por ele também. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Itaipu Rural Show, realizada em Pinhalzinho, oeste catarinense, recebeu milhares de visitantes. Cerca de 70 mil pessoas durante os 4 dias do evento. E mostrou o crescimento do agronegócio na região. O programa de TV Oeste Rural fez a cobertura da abertura oficial da feira, que foi organizada pela Cooperativa Regional Agropecuária Itaipu. Vamos ver a segunda parte da matéria. A deputada federal Caroline Detoni transmitiu a mensagem do presidente Bolsonaro aos empresários rurais presentes na feira. O governo Bolsonaro tem dado prioridade para a agricultura do Brasil. Através da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foram feitas mais de 25 viagens internacionais para abrir o agronegócio brasileiro para mais de 16 países. Com isso, se calcula que teremos cerca de 9 bilhões na nossa balança comercial em razão dessas vendas para o meio internacional. O deputado federal Celso Maldaner abordou a exportação de leite, a produção de soja, a importância da agricultura familiar e os problemas da BR-282. Então, resumindo, nós temos para 282 e a 158 109,5 milhões. Então, acredito que esta obra não para mais, felizmente. Mas e a 163? Nós temos que trazer o Tarcísio, ministro mais eficiente que o Brasil já teve nos transportes. Temos que trazer ele para o extremo oeste. E como agora vai crescer o Brasil? Com a reforma tributária, com a reforma administrativa, ninguém segura esse Brasil. Estou muito otimista e temos que botar dinheiro na 163. Parabéns, Itaipu Rural Show, o maior evento do Brasil para a agricultura familiar. Luiz Vicente Suzin, presidente da Cooperville de Videira e da OSESC Sescope, enalteceu os eventos tecnológicos que são realizados em todo o estado e o crescimento do cooperativismo. Porque Santa Catarina hoje, apesar de ser um estado pequeno, é o que mais produz, o que mais usa a tecnologia nesse país. Mas esse trabalho se atribui a esse campo demonstrativo que nós temos em Santa Catarina, iniciando hoje aqui no oeste e vamos até ao sul do estado. Nós crescemos esse ano 12% em relação a 2018. Chegamos num faturamento de 40 bilhões de reais. Nosso sistema cooperativo de Santa Catarina. Mário Afonso Wojteksin, prefeito de Pinhalzinho, aproveitou a presença na feira da vice-governadora Daniela Cristina Rainer para alfinetar a grande cobertura e excessiva importância da inauguração da ponte Hercílio Luz. Eu disse aqui de que nós não éramos contra investir mais de 100 milhões de reais na ponte em Florianópolis. Mas o oeste catarinense tem rodovia SC que precisava ser investido. Eu vi, vice-governadora, e achei muito bonito, inclusive, a selfie da ponte. A ponte abriu, selfie, a ponte está aberta. Então eu também, assim como meus colegas prefeitos do oeste catarinense, gostaríamos de fazer uma selfie ao seu lado e ao lado do ministro, reinaugurando a BR-282.
produtores. Tenho certeza que todos aqui, os lideranças cooperativistas da agroindústria vão estar ao nosso lado. O secretário da Agricultura, Ricardo Gouveia, após saudar as autoridades e cooperativistas presentes, falou sobre o convênio Terra Boa, assinado momentos antes. Fazer chegar ao produtor, né, sementes de calcário, sementes de milho, calcário, kit forrageira, né, de uma forma mais acessível, de uma forma mais em que ele possa buscar a melhor produtividade e assessorado de uma assistência técnica que eu acho que é o fundamental aí. Então acho que sem dúvida. Estudantes universitários do Rio Grande do Sul realizaram numa propriedade rural a prática do reflorestamento e a preparação da erva mate, no sistema tradicional denominado de carijo. Foram mais de 40 pessoas que se propuseram a botar a mão na massa e a aprender as coisas do campo, que tem um saber histórico para os alunos. Vamos ver a primeira parte do quadro Repórter em Campo do programa Dia de Campo na TV. O anfitrião foi seu Nilo Schiavon. Na propriedade situada na colônia São Manuel, participaram em torno de 40 estudantes, vinculados a instituições como a Embrapa, Universidade Federal de Pelotas e a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. Esse mutirão que a gente está trabalhando aqui partiu de uma ideia antiga, já que a gente tinha, né, de fazer esse trabalho. Os alunos, né, das universidades, como a FURG, a Universidade Federal, a KVG, também tem pessoas, né, e fazer esse trabalho conjunto, deles nos ajudar, hoje no caso, a implantação de um sistema agroflorestal e também a produção do carijo, né, e produção da erva mate. Nós estamos aqui reunidos para um fim de semana onde a gente vai implantar essa área de SAF que vocês estão vendo aqui atrás, com acácia e citros e mudas nativas, e vamos fazer a colheita e secagem pelo método tradicional da erva mate, que se chama carijada. Os saberes populares e científicos foram compartilhados numa grande troca de experiências entre alunos e o produtor. Qual a disposição aqui? São as linhas de 4 por 5. 4 a linha? 5 de linha e 4 entre plantas. Aí entre plantas, entre a citros, né? Entre os citros. Aí no meio você está botando uma nativa. Tem a mesma coisa aqui lá, o processo, né? Uma árvore de grande porte e depois no meio as pequenas. Uma técnica agroflorestal, né, onde a gente dispõe em partes pequenas da madeira, fruto da poda seletiva que a gente fez aqui no sistema agroflorestal, no chão, com o intuito de os nutrientes e a matéria orgânica que está incorporada nessa madeira, que ficou anos, na verdade, fazendo isso, ela vai paulatinamente voltando para o solo e assim fechando a ciclagem de nutrientes do sistema. Para nós agricultores, que é muito interessante porque eles vêm com a parte técnica, né, de todo esse trabalho. E eles se apropriam da parte teórica e da prática aqui na lavoura, né? Então é muito interessante essa troca. A gente vê que a universidade é um lugar onde as coisas ficam muito no teórico, muito na abstração e dificilmente nós vemos mesmo a realidade, nos deparamos com os problemas. E aí, a partir daí, fazer os mutirões tem sido momentos de grande aprendizado, porque a gente consegue se deparar mesmo com os problemas que eles passam, com a realidade da vida do campo, do manejo dos sistemas de produção. O que eu digo, por exemplo, quando é que eu olho para ver como é que está o pomar na questão de nitrogênio? Mês de março e abril. Depois de conhecerem a propriedade da família, os estudantes iniciaram a coleta de material para a montagem do giral. Mas você sabe o que é carijo? Carijos são armações de varas, como estas, onde estão depositados os fardos de erva mate para serem crestados, ou seja, para serem levemente queimados. E agora vamos ver os assuntos que teremos no nosso próximo bloco. Laboratório analisa os nutrientes da maçã na folha e na polpa da fruta. Congresso Brasileiro do Cooperativismo debate as estratégias do setor para o futuro. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi e Fertilizantes Fecoagro.
Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da FECOAGRO. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a FECOAGRO é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Cicobi, que sempre nos deram todo o apoio. Cicobi, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a FECOAGRO tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da FECOAGRO. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a FECOAGRO possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca FECOAGRO. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da FECOAGRO e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Se você tem planos para o futuro, procure o BRDE, porque o BRDE é um banco diferente. Aqui, ao invés de depositar dinheiro, você deposita sua confiança, seus sonhos e seus projetos. E tudo isso retorna na forma de desenvolvimento sustentável, empregos, renda e novos negócios. Porque onde tem o sonho virando realidade, tem a mão do BRDE. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e FECOAGRO. Apoio SIDASC, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Esse assunto você vai gostar. Durante o ciclo vegetativo da macieira, ocorrem desequilíbrios nutricionais. E é importante que o produtor saiba exatamente quais os nutrientes que a planta precisa. Esse é um trabalho feito pelo Laboratório de Análises Químicas da Estação Experimental da EPAGRE de Caçador, Oeste Catarinense. Na Dica EPAGRE de hoje, veja como são analisadas as folhas e também a polpa da maçã. Olá, meu nome é Bianca, eu sou pesquisadora da EPAGRE, da Estação Experimental aqui de Caçador. Sou também responsável técnica, sou a química responsável pelo laboratório, aqui onde a gente faz análise foliar, né, de várias cultivares, e também fizemos análises de polpa de maçã.
E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas análises, como elas são feitas, como a gente procede quando as amostras chegam aqui ao laboratório. E é importante frisar primeiramente a importância dessas análises. Então, as análises foliares, elas são extremamente importantes como diagnose da nutrição, né, do como está a nossa produção, principalmente para as plantas perenes. Então, onde nós estamos agora no momento de colher as amostras, as folhas e enviar aqui para o laboratório, para a gente poder ter uma melhor diagnose, então, de como estão essas plantas, para a gente poder preparar a nossa próxima safra, para poder preparar a adubação, ver como o pomar está se comportando. E a análise de polpa de maçã também é extremamente importante, porque com ela a gente pode prever alguns distúrbios, algumas doenças que as frutas podem apresentar quando elas vão sendo guardadas por muito tempo. Então, com esses resultados de como estão as nossas polpas, a gente pode prever se é melhor botar elas já à venda para consumo imediato ou se é possível a gente guardar elas por algum tempo para um consumo mais tarde, né, para uma entre-safra. Então a gente recebe as amostras, a gente já num primeiro momento já faz todo um protocolo para armazenar elas, então a gente cataloga, põe os números de laboratório, elas vão para uma estufa de secagem, onde elas permanecem por 4 a 5 dias a 60 graus. Depois de elas estarem bem sequinhas, a gente vai ao moinho, onde elas são moídas para virar um pozinho bem fácil para a gente poder pesar. E após então as amostras estarem moídas, cada uma delas vai ser pesada conforme o elemento que vai ser analisado. E depois de elas pesadas, então elas vão receber o tratamento ou por solubilização ácida ou a seco, para depois a gente determinar todos os elementos que nos são importantes na análise foliar, nos mais diversas metodologias que nós utilizamos. E para as análises de polpa, a gente começa cortando uma cunha exatamente de 1 centímetro de cada fruto. Geralmente uma amostra tem em torno de 20 frutos, então uma cunha de cada maçã para a gente fazer uma mistura bem homogênea, para a gente ter essa mistura bem homogênea de todos os frutos e poder assim pesar ela para também após a digestão ácida a gente poder determinar os elementos que nos são importantes nessas análises. E essas análises de tecidos realizadas aqui no Laboratório de Ensaio Químico de Caçador é um trabalho oferecido pela EPAGRE a produtores de todo o estado de Santa Catarina e também de outros estados, onde nós podemos fazer então as análises de polpa de maçã e também análise de tecidos foliares de todas as espécies, não só maçã, como nós já viemos realizando há muitos anos de várias espécies frutíferas, hortaliças, cobertura das mais variadas espécies. E com o mundo em que vivemos em constante evolução e os processos cada vez mais dinâmicos e inclusivos, o mercado global tem passado por uma transformação fantástica nos últimos anos. E vai experimentar muitas outras novidades ainda. Por isso, o cooperativismo brasileiro está se ajustando a esse novo momento. As diretrizes aprovadas no Congresso realizado em Brasília em 2019 indicam como será a defesa do setor nas próximas décadas. Veja a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. O Brasil produtivo, que gera confiança e desenvolvimento, esteve reunido em Brasília. Gerenciado por pessoas dedicadas, o cooperativismo brasileiro ao longo das décadas foi ganhando respeito. Hoje, os números tornaram um sistema gigante e respeitado. Abriram portas, está sendo ouvido. Mas para seguir adiante, forte e unido, o cooperativismo sabe que tem muitos desafios. E o Congresso Brasileiro serviu para isso, para definir o caminho dessa nova era. Esse congresso, realizado durante 3 dias aqui em Brasília, além de todos os temas propostos pela organização, ele teve um simbolismo todo especial. É que 2019 marca o ano do 50º da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras. Criada em dezembro de 69, ela se tornou a voz desse movimento tão harmonioso. E quem pode falar com sabedoria sobre esse tempo, sobre a história, é o embaixador da FAO, ex-presidente da OCB, Roberto Rodrigues.
porque a decisão de se criar uma organização representativa partiu do pai dele, o seu Toninho, de grandes lembranças. Como o meu pai era uma liderança, o Ciro Lima falou: ô Toninho, vamos fazer uma coisa, vamos organizar para ter uma única organização nacional? Vamos. Então, com a paciência, ele foi costurando, e acabou virando presidente da organização em 69. 2 anos depois, saiu a lei cooperativista, de um trabalho liderado por ele também, e com a parceria do Ciro Lima. De modo que foi um momento histórico, eu era relativamente jovem naquele tempo ainda, participei desse processo de uma forma muito próxima e tenho um enorme amor e admiração pelo que meu pai fez naquele tempo. Hoje, o sistema pode se orgulhar de sua representação. No Congresso Nacional, são mais de 300 parlamentares unidos na defesa do cooperativismo. A política brasileira passou um processo de renovação, foi percebido por todos nós, da presidência da República, das composições do nosso parlamento, das nossas assembleias, do governo dos nossos estados. O brasileiro deu um gesto de mudança, mas um gesto de mudança que trouxe inovação e também trouxe uma certa preservação de princípios e valores importantes para a sociedade. E o cooperativismo representa isso. Por isso, nós não tivemos dificuldade, na verdade, de recrutarmos novos trabalhadores, novos deputados e deputadas e senadores para essa nossa agenda, entendendo que o cooperativismo é essa plataforma importante nas nossas bases. Os processos de intercooperação, tão necessários nos dias atuais, foram defendidos pelas cooperativas do Paraná. Começou no leite, mas ela expandiu para outras culturas, né, seu Francis? A gente iniciou no leite, mas logo nós vimos que tinha possibilidade de fazer isso em outros negócios, outras cadeias de produção. E estamos aprendendo, evidentemente, que é um noivado, talvez ainda não chegou a um casamento ainda, mas a gente imagina que tem muitas possibilidades para crescer, isso em outras atividades também. O Congresso falou sobre o futuro desejável para o cooperativismo. A gente quer construir um futuro desejável que seja desejável para o cooperativismo. Qual é o tamanho do cooperativismo no Brasil hoje e no mundo? Então a gente precisa construir talvez uma nova narrativa, que seja uma narrativa muito mais inclusiva, que saia de uma posição de uma pessoa pensando o futuro do cooperativismo para todo mundo começar a pensar. Porque as narrativas, as novas construções de futuro, elas têm o poder de engajamento. Hoje, no mundo de complexidades que a gente vive, parece que as empresas e as pessoas elas ficam muito presas aos desafios do agora. Como é que eu vendo mais? Como é que eu faço para aumentar o market share? Agora, acho que a grande beleza de envolver diversas pessoas é como a gente começa a criar novas narrativas para isso ser um farol lá na frente para todo mundo ir na mesma direção. Falou da diversidade como diferencial competitivo. Você acha que as cooperativas já estão abertas ou elas ainda precisam amadurecer para isso? Eu acho que a base do cooperativismo já é uma base de disrupção e que olha para uma visão do coletivo de uma forma diferenciada, né? Até a governança estruturada é diferente do mercado tradicional capitalista e empresarial. Mas mesmo assim o tema talvez não tivesse tão em voga quanto está hoje e tivesse um certo tabu da gente falar disso também. Então a ideia aqui é trazer isso como que isso é um valor de fato e como é que isso agrega retorno para o negócio, né? Mostrou que o governo federal vai usar o cooperativismo como exemplo de sustentabilidade. O caminho, na verdade, é encarar o cooperativismo como um ramo importante da economia que junta pequenos e médios produtores, ou enfim, em outras áreas, e que acaba tendo um poder de mercado muito grande, né, e se colocando, né, no mercado como se fosse uma grande empresa, uma média empresa. Esse é o principal objetivo. E, na verdade, o governo federal, nesta gestão especificamente, por qual posso falar, tem no cooperativismo uma das suas grandes metas de atuação. Abriu discussão a respeito da nossa marca, porque o projeto Somos Coop precisa ser evidenciado. Cada vez mais tem aumentado o número de cooperativas. A gente percebe com os materiais que são baixados no site, com os materiais que a gente recebe das cooperativas parceiras. Mas eu vou te falar que o que mais me deixa satisfeita é da gente poder participar de um evento em que nós temos 1.300 diretores de cooperativas e a gente tem um espaço para falar do movimento. Essa talvez para mim seja uma medida muito importante para a gente levar em conta.
O sistema de crédito, que possui mais de 8 milhões de cooperados, também acha que precisa ouvir mais. Tem falado muito em propósito. Por que existe uma cooperativa de crédito? Por vezes as cooperativas elas se focam muito em produtos e serviços e nós mesmos não nos damos conta da importância que as cooperativas têm no bem-estar social, naquelas ações que são feitas nas comunidades, de educação financeira, nas escolas, né? Então nós temos que falar mais sobre isso. E bem nesse aspecto eu participei de uma outra palestra ontem que era sobre escutatória e storytelling, que querendo ou não é como nos comunicamos, né? Se escutamos a pessoa que está conversando com a gente. Então, eu diria que a escolha das palestras desse evento ela é muito boa. Foi, pelo menos até o momento, me surpreendeu. O Congresso ainda deu crédito para os jovens e para as mulheres, 2 segmentos que têm crescido muito. A carta foi construída através do conjunto da ideia dessas mulheres e eu percebi, elaborando esta carta, manifesto e também apresentando ela hoje, que realmente é o anseio, é o que a realidade hoje no nosso país, que as mulheres estão tendo mais espaço, mas ainda precisam de mais vez e de mais voz dentro das cooperativas. E aí hoje então falamos aí para as lideranças cooperativistas para propor e então instigar eles a em suas cooperativas fazer essa mudança, trazer mais mulheres para os cargos de governança, para a sua cooperativa, mais associadas também, porque a mulher faz diferença sim. Acredito que com a nossa carta manifesto a gente conseguiu alcançar o coração de cada um, pedindo para que eles voltassem a serem jovens, pois nós somos jovens e nós queremos ser líderes iguais a eles. Então é exatamente isso que a gente pede. O primeiro passo a gente já foi dado, nós fizemos os vídeos, fomos selecionados, estamos muito felizes e gratos com essa oportunidade. Depois de 3 dias, o cooperativismo definiu as regras que vão servir de base para o futuro do setor. São 48 diretrizes aprovadas em assembleia. Para saber mais, entre lá no site da ocb.org.br. Entre de cabeça nesse que é o sistema mais humano do mundo. E estamos encerrando o nosso programa de hoje com o sucesso do Congresso Brasileiro do Cooperativismo. Muito obrigado pela sua audiência, saúde para você e sua família e até o nosso próximo encontro.